Olá, paz seja contigo, passando aqui hoje para a gente deixar 1 Coríntios 14, 15, e é um texto muito denso e muito rico, né? Nós estamos aí na jornada Relacionamentos 2019 e mais uma vez eu agradeço você que tem orado por mim. Hoje eu tô na creche, né? Então hoje o som é ao fundo, ao som de crianças, tá bom? Então 1 Coríntios 14 começa dizendo: seguir o amor. A gente falou do amor do 13, ou seja, siga aquela referência, siga aquele padrão de conduta, ande no amor e procure com zelo os melhores dons. Do 2 ao 40, ele fala do dom de línguas e de profecia. Ele fala que o dom de línguas é uma edificação individual, que precisa ser usado, tudo, tanto línguas como profecia, precisa ser usado com ordem. Versículo 10, ele diz: olha, todas as vozes têm sentido. E aí eu queria já começar a pensar aqui. Algumas versões falam vozes, outras idiomas, mas não importa o tom da tua voz, o som da sua voz, se é afinado ou não é afinado, não se cale. Existe uma região no mundo espiritual que identifica a sua voz. E quando você se soma com as outras vozes, ela faz toda a diferença. Então, se você se acha desafinado, já vou dar uma orientação, né? Procure uma aula, procure um curso. Aqui, por exemplo, na igreja a gente tem aula de canto, né? Sou eu que dou pela graça do Senhor Jesus Cristo, né? Mas é só o direcionamento para entoação e para afinação. E a gente está tendo uma equipe aqui boa que a gente está, inclusive, fazendo as divisões de vozes. Então, se sua voz é muito aguda, não force no grave. Se sua voz é muito grave, não force no agudo, mas não se cale, entende? Versículo 12, procure dons para a edificação da igreja. Então você vai ter que procurar qual está faltando na sua igreja. Você vai precisar procurar e orar ao Senhor: me dê esse dom. Porque a Bíblia diz que o dom é à medida que você busca. Então a gente tem palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Sabedoria são revelações, de conhecimento são revelações específicas sobre situações e pessoas. O dom da fé, não é todo mundo que tem o dom da fé, todos têm fé e recebem à medida que leem a palavra, mas existem aqueles que têm dons de fé, né? Existem dons de curar, todos têm dons de curar, mas existem os dons específicos que são para aquelas doenças, vamos dizer assim, mais impossíveis. Existem as operações de milagre, que elas são aquela questão de parar a natureza. Quando Elias para o sol, sabe? Quando a gente faz acionar a chuva ou para a chuva, a profecia, o poder de revelação através da pregação, o discernimento de espírito, a variedade de língua, porque tem gente que só fala uma língua, mas existem as variedades. Uma língua é distribuída para quase todos, mas a variedade é um tipo de dom, né? A capacidade de interpretá-las, né? Se um fala, que o outro ore para interpretá-la, né? Versículo 14, quando eu oro em línguas, a minha mente fica infrutífera, então eu não posso só orar em línguas, eu preciso orar das duas maneiras, orar em línguas e orar com a minha mente. O 19 fala: olha, a língua, ela é necessária, ela prepara o espírito, ela prepara o ambiente, ela é para o a sós com Deus, mas também na igreja para fazer a oração que Satanás não entende. Já o 20 diz: mas vocês têm que ser maduros. Vocês têm que ser maduros no juízo, na percepção das decisões, mas precisam ser puros e meninos sem malícia. Então vocês têm que ser maduros no juízo e crianças na malícia. Versículo 22 diz: a língua é um sinal para os descrentes. Por meio já da profecia se manifestam os segredos do coração de quem está ouvindo. Versículo 26 diz: seja feito tudo para edificação. Tá? Versículo 27 e 28, na igreja, se falar em língua, sejam 2 ou 3, e ore por interpretação. Agora o 29 diz: profeta, se um falar, que o outro se cale. Então não tem aquele negócio do pastor tá pregando e alguém está entregando uma profecia. Não, se um está falando, o outro se cala. Se um está dizendo, o outro precisa ouvir. Entende? Tem que ter ordem. Versículo 31, todos podem profetizar, só que um após o outro. 32, os espíritos estão sujeitos ao próprio profeta. Não tem aquele negócio: mas eu não consigo me controlar. Consegue sim. O espírito está sujeito ao profeta. Entende? Versículo 33, Deus não é de confusão, Ele é de paz. 35 e 34 e 35, fala das mulheres, fiquem caladas. Aqui é muito importante a gente fazer uma análise contextual. Por quê? O contexto da época é que eu ouvi um pregador explicando uma vez que as mulheres ficavam ouvindo ser pregado lá dentro
porque elas não podiam entrar, e ficava uma ali ouvindo e gritando, ele tá falando isso, sabe? Então gerava uma desordem. Aí o apóstolo Paulo diz, pergunte em casa para depois você falar. Porque esse negócio de que mulher não pode pregar, não está muito bíblico, porque senão Jesus não teria aparecido primeiro para mulheres quando ele ressuscitou e dito, vai e anuncia. Anunciar é o quê? É pregar. Mas nesse contexto, quando as mulheres ficavam falando, era aquela gritaria. Elas não tinham o lugar delas ficarem, elas não podiam entrar naquele ato que era para homens. Então elas ficavam do lado de fora, uma com o ouvido lá dentro, ouvindo e gritando para as outras que queriam ouvir. Então a Bíblia diz, ouçam seu marido em casa e depois você pode dizer. 39, procurem o dom de profetizar e não proíbam de falar em línguas, mas vocês têm que procurar o de profetizar. Por quê? Porque tem muita gente morrendo sem saber. Aí versículo 40, usem a decência e a ordem. Entende? Capítulo 15, do evangelho que recebeu, ele está falando. E aí ele fala no 4 e 5 as testemunhas da ressurreição. Que ele fala que a força dele é a ressurreição de Cristo. Então ele se humilha, versículo 10 ele diz, olha, a graça é o motivo de eu ser quem sou e de eu fazer o que eu faço. Então ele não pega mérito para ele, esse é o apóstolo Paulo, esse merece respeito. Ele não se exalta a si mesmo, que tem um versículo na Bíblia que diz que aquele que se exalta já perdeu o seu galardão, mas aquele que não se exalta será exaltado pelo Senhor. Do 14 e 17 diz, olha, se Cristo não ressuscitou, pregação é vã, fé é vã e ainda a gente permanece no pecado. Entretanto, versículo 19, a esperança vai muito além dessa vida. Nós cremos que ele ressuscitou, senão a gente estaria perdido. Versículo 20 diz, Cristo de fato ressuscitou. 21, a morte veio por um homem e Cristo, a ressurreição em Cristo veio por um só homem. E por meio dessa ressurreição a gente é vivificado, porque ele foi a primícia da ressurreição. Ele foi o primeiro para que os outros sejam ressuscitados. Versículo 20 diz, ele reinará até que ele ponha todos os inimigos debaixo dos pés dele. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27 diz que Jesus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E Jesus se sujeitará a Deus no último dia. Ou seja, ele vai dizer, tá aqui todas as coisas que eu conquistei e eu tô te entregando, Senhor, porque eu me sujeito à tua grandeza. Porque Deus deu essa autoridade para Jesus. Então, olha, se não existe ressurreição, 29, ele passa muito tempo falando sobre a ressurreição. Por que vocês falam que não existe ressurreição e batizam em nome de quem é morto? Ou seja, batizam em nome de santo isso, de santo aquilo, que estão mortos. Olha, por um acaso, eu corro perigo da morte todo o tempo por alguém que não ressuscitou? Não. Eu corro perigo. Eu sou entregue às feras por causa de um que ressuscitou, Jesus Cristo. Então, versículo 30, porque corro o perigo de morte todo o tempo. Agora ele fala, olha, mas vocês vão ter que tomar cuidado. Sai do meio dessas pessoas, sabe? Que estão, como que eu vou dizer? Amplificando palavras contrárias à Bíblia. Por quê? Versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes. Eu achei que isso era um ditado popular. Há muitos anos atrás eu achava. Aí um dia, lendo a Bíblia, né, alguns anos atrás, Deus mostrou, não é ditado popular, não, é Bíblia. Saia fora das más conversações, porque elas vão corromper o que você aprendeu que é correto. Tá? Versículo 34, tornai-vos sóbrios, não pequem, porque ainda tem muita gente que não conhece a verdade. Então vocês vão ter que usar decência e ordem, vocês vão ter que procurar o dom de profetizar, como diz capítulo 14, verso 39 e 40, para que vocês preguem. Por quê? Porque senão a gente vai se envergonhar, tá? Então aí a gente vem, olha, 15, 35 a 39, Deus só dá um corpo. Tem esse negócio de ficar voltando em outros corpos. 42, é nele que temos que semear. É nesse corpo que a gente tem hoje. Aí tem gente que fala, mas eu vou ter outra chance. Não, a chance é hoje, todo dia. Amanhã é a chance. O hoje é a chance, é o melhor de eu acertar. Porque amanhã ainda não existe. O ontem já passou. Hoje é o dia de eu consertar, tá? Então, olha, a gente vai semear na corrupção, porque o nosso corpo é corrupto. Mas se a gente crê na ressurreição, a gente vai ressuscitar para a incorrupção. A gente vai semear na desonra e vai ressuscitar para a glória. A gente vai semear na fraqueza e vai ressuscitar em poder. A gente vai semear no natural e semear e colher e ressuscitar no espiritual. Mas se eu crer
na ressurreição de Cristo. Então o primeiro Adão foi uma alma vivente. O último Adão foi um espírito vivificante. Então, se eu creio na ressurreição, eu vou sair simplesmente da alma vivente para o espírito vivificante. Então, olha, 46. O primeiro é natural, ele é terreno, mas o depois é espiritual. E não o contrário. O segundo, o depois, é espiritual e é do céu. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, porque já está no nosso corpo, a gente também deve trazer o que é imagem celestial. Versículo 50, a carne e sangue não pode herdar o reino dos céus, nem a corrupção pode herdar a incorrupção, somente com a ressurreição em Cristo Jesus. Versículo 53, o corpo, porque se você ressuscita em Cristo Jesus, você não é mais carne e sangue, você é espírito. Então, gente, preste atenção, todos irão receber um corpo incorruptível, mas a vida hoje vai decidir se esse corpo incorruptível, ou seja, que não vai morrer, que não vai se tornar corruptível, vai viver no céu ou no inferno. Então, a morte será vencida, não vai ter morte. Depois que decidiu aqui que não quer Cristo, o fim é o inferno. E aí vai passar a eternidade inteira no inferno. Por isso que a gente tem que alertar aqueles que ainda não entendem o poder de Jesus Cristo e que só crendo unicamente nele a gente vai ressuscitar. E a gente não vai ressuscitar só depois que morrer. Não, a gente vai ressuscitar agora, porque o nosso espírito ressuscita. E a gente não vive apenas da carne. Hoje há algo mais profundo, há algo espiritual batendo a nossa porta todo dia. Há um reflexo do céu querendo viver conosco todos os dias. É o poder em ação, é a graça em ação, entende? Mas a Bíblia diz, olha, Jesus ainda não venceu a morte, a gente ainda morre. Ele vai vencer, versículo 54, no fim. Agora, a Bíblia diz que o 56, há uma ponta afiada, há um aguilhão da morte, e é o pecado. Então, como que você vai perder o poder da ressurreição? É ficando cativo no pecado. Cristo quer te libertar do seu pecado. Ele é a força. E a força do pecado é a lei, porque já existem as ordens. Você já tem ciência do que é certo e do que é errado. Mas a Bíblia diz que se você crer, Cristo te dará a vitória, versículo 57. E aí ele diz, nós ficaremos firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra de Cristo. Ou seja, não é para deixar a igreja, não é para parar de frutificar no corpo, não, é para ficar no corpo. Porque esse trabalho não é vão. Forte demais, né? Ó, beijo no seu coração, que Deus fale contigo.